Então, vou falar aqui um pouco sobre poroscopia. Poroscopia, o nome sugere, né, é o ramo da papiloscopia, né, que trata da identificação através dos poros, né? Então, você olhando através de um microscópio ou de uma lupa, né, mas provavelmente mais pelo microscópio, você pode observar entre as cristas papilares a presença dos poros, né? Deixa eu marcar aqui, né? Então, para quem não está enxergando, marcar aqui um poro, né? Outro poro, outro poro, outro poro aqui. Então você, através dos poros, é um método aqui para você fazer a identificação humana. Então esse método é chamado de um método de terceiro nível, né? Então nós temos aí o primeiro nível, né? Que não é bem a identificação, mas é você fazer através das linhas, né? Fazer a primeiro nível. Então, através dos pontos característicos faz o segundo nível e tem através dos poros, que já seria um terceiro nível, né? Foi inventada por Edmundo Locard em 1912. Os poros também têm as características que são os pontos característicos, né? Então eles são individuais, permanentes e imutáveis. Eles podem ser utilizados quando os pontos característicos não forem suficientes. Então, talvez não seja tão claro para quem não lida diretamente com o assunto, mas temos impressões de local de crime ou impressão de cadáveres muito ruins, em que você tem apenas um pequeno fragmento da impressão digital. Então, nesse caso, nós não temos muitos pontos característicos para poder trabalhar e fazer a identificação. Então, nesse caso, pode ser utilizado se estiver bem visível, você tem um pequeno pedaço da impressão digital, mas se estiver bem visível, você consegue utilizar a poroscopia. Então, apesar disso, é um método praticamente abandonado, então, ou seja, ele tem. Por quê? Ele tem pouca aplicabilidade prática. Você precisa ter. Beleza, você precisa ter pode trabalhar com um pequeno fragmento, mas ele tem que estar nítido o suficiente para você ver os poros. Isso não é tão simples. Então, por exemplo, se você tiver um tintamento ruim, a tinta tiver não pegar bem, o ponto não tiver sido com bastante contraste, se não tiver um aprofundamento bom, você não consegue enxergar os poros, né? Como está escrito aqui, exige muito detalhamento nas impressões latentes ou entintadas, né? Então você precisa ter um levantamento muito bom para poder para aplicar a poroscopia. Então por isso que ele é praticamente abandonado, né? Não é totalmente, é utilizado em alguns casos extremos, mas em geral não é utilizado. Então a poroscopia aí, ela trabalha, os estudos de poroscopia, eles são feitos em relação a uma grande variedade entre os poros, né? Então, toda a variação que existe entre poros são estudadas, né? Eles são utilizados para fazer a identificação. Então, dentro das variações, nós temos aqui a questão do tamanho, né? Eles variam de 88 a 220 microns, né? Um micron aí é um para cada 1000 milímetros. Então, o tamanho de cada poro, né? A dimensão dele varia de 88 a 220 microns. Nós temos aqui a questão da forma, né? Então pode se apresentar de forma elíptica, ovais, quadrada, em losango ou triangulares. A questão da posição é a informação mais importante que tem, aonde nas cristas se posiciona cada poro. E tem também aqui a questão do número e frequência. Quantos poros se apresentam em uma crista papilar ou numa área e com que frequência aparecem em uma área. Então, novamente, aí, o estudo deles pode ser em questão do tamanho, da forma, da posição ou do número e frequência desses poros numa impressão ou numa área de uma impressão digital.
Ó, as desvantagens. Os pós não costumam revelar poros, né? Então a revelação por pós é não tanto quanto superficial. Pode ser que revele, mas não costuma revelar poros, né? Então são utilizados aqui outros métodos, como por exemplo o cianacrilato, que já consegue revelar bem mais detalhes das impressões digitais. Necessita de suspeitos e cristais visíveis. Por que necessita de suspeitos? O sistema EIFES ele trabalha com pontos característicos, não trabalha com poros. Nesse caso, nós estamos trabalhando com poros, logo nós não estamos trabalhando com pontos característicos. O EIFES não trabalha com poros, então nós precisamos que exista um suspeito. Esse caso pode ser, a poroscopia pode se aplicar muito bem no caso, né, necropapiloscopia, no caso que você conhece, você está aplicando um cadáver, você sabe quem é o cadáver, se você souber quem é o cadáver, mas quer garantir a identificação, então nesse caso você pode utilizar a poroscopia. Então você vai precisar ter um suspeito, né? Então você tem a impressão latente, você olha, a suspeita seja a pessoa, você tem a impressão com poros e consegue fazer essa comparação. E é um método muito demorado e custoso, porque enquanto você na impressão característica você trabalha com 12 pontos, né, até 12 pontos para confirmar a identidade de uma impressão digital, aqui na questão da poroscopia trabalha-se de 40 pontos para cima. E fora que é uma informação muito complicada, é difícil de enxergar, você tem que trabalhar a distância, a posição, então é muito custoso. Então é um dos motivos porque não se usa a poroscopia. Então aqui, ó, são utilizados comparação entre 20 a 40 poros para poder você determinar que existe uma individualização dessa através de poros. No caso aqui nessa imagem aqui de exemplos, acho que eu consigo ver que tem até 95 poros foram mapeados. Então, por exemplo, eu vou marcar aqui, eu vou escolher uma outra cor, destaque melhor, eu vou escolher aqui um azul. Então, aonde tem, por exemplo, esse poro aqui 38, corresponde a esse outro poro 38 que está bem aqui. Aí vai fazendo a correspondência em questão da distância. Então aí vai dizer que esse poro 38 para esse poro 39 vai fazer uma medição lá no microscópio. Então ele vai dizer lá, tá tantos microns uma da outra. E aí a ponta está na mesma distância desse daqui. Por exemplo, aqui mais embaixo tem aqui, vou apontar aqui, tem o poro 4 e o poro 5. No outro aqui tem o poro 4 e o poro 5. Então, faço a medida, digo que lá tem tantos microns aqui, distância entre o poro 4 e o poro 5, que é a mesma distância que você tem na outra impressão aqui, entre o poro 4 e o poro 5. E aí ele vai fazendo, né? Ele pode 1 e 2, entre o 2 e o 3, entre o 3 e o 4. E seleciona dependendo para reforçar a questão da unicidade da identificação. Você utiliza de 20 a 40 poros, quantos poros forem necessários até fontes forem visíveis também, né? Nesse caso aqui tem bastante poros visíveis. Você consegue, por exemplo, temos aqui poro 78, vou aplicar aqui poro 79. Você vê que existe uma certa distância entre os dois aqui, faz a medição. Tá aqui, eu vou apontar aqui de longe, tá aqui o 78, tá aqui o 79. Tem aqui, perdão, tem aqui a distância entre eles, vou medir, é a mesma distância entre um e outro. Vai fazendo essas medições e aí você consegue determinar, através da poroscopia, a individualização dessa identificação. Por exemplo, temos aqui, vou mais um aqui, entre o 43 e o 44 tem uma distância que é a mesma daqui. Faz a medição, vai juntando aí de 20 a 40 comparações dessas
e havendo essa correspondência, você tem feito aí a comparação pela poroscopia, perdão, ok?